Alguns homens nascem e somem, outros nascem e permanecem para sempre. O que define isso? Não é sorte, não é herança, não é destino, é hábito, é escolha, é disciplina brutal. A diferença entre ser esquecido e ser eterno está nas pequenas decisões repetidas todos os dias. E o mais assustador, a maioria só percebe isso tarde demais. Enquanto a maioria espera a aposentadoria como quem espera a morte lenta, um grupo silencioso de homens constrói, dia após dia, a própria lenda. Não gritam, não se exibem, mas o mundo os escuta. Por quê? O respeito verdadeiro é silencioso e firme. A pergunta é direta e brutal. Você quer ser esquecido ou deseja ser lembrado até o último segundo da sua vida? A cada segundo, o tempo está te moldando. Você não pode pausá-lo, mas pode decidir em que está se transformando. Fantasma ou monumento, cinza ou escultura, poeira ou pedra eterna. E às vezes, tudo o que você precisa é de um estalo de consciência, aquele momento em que você olha para si e entende. Isso não é o máximo que eu posso ser. Olhe ao redor. Quantos homens você conhece que envelhecem bem? Não estou falando de parecer jovem. Estou falando de parecer inteiro. Vivo, poderoso, relevante. Aqueles que te fazem querer endireitar a postura só por estarem perto. Aqueles que carregam uma energia que atravessa a sala sem dizer uma palavra. A grande maioria apodrece por dentro antes mesmo dos cabelos ficarem brancos. Desistem do próprio brilho. Se encolhem no canto da sala. Falam baixo. Se vestem mal. Comem qualquer coisa. Dormem demais. Treinam de menos. Vivem como se a vida já tivesse acabado. E ninguém respeita quem já desistiu de si mesmo. Nem o mundo, nem os filhos, nem a mulher. Mas há um outro tipo de homem. Um tipo que você reconhece na rua sem saber quem é. Tem algo no olhar. Algo na postura. Algo no silêncio dele que te obriga a prestar atenção. Eles são raros. E por isso tão valorizados. O mundo presta atenção em quem não precisa pedir para ser notado. Esse homem pode ter rugas, cabelos grisalhos, mas ele carrega algo raro. Presença. E presença é algo que não se compra. É algo que se conquista, repetindo todos os dias hábitos que te distanciam da mediocridade. Você já viu um homem desses? Pode ter sido no seu trabalho, na sua família, no metrô, na televisão. Se perguntou, o que ele tem? E eu te digo, ele tem aquilo que ninguém pode dar. A decisão de ser lenda. Ele escolheu a grandeza no silêncio, na constância, na renúncia ao que enfraquece. E isso muda tudo, porque a grandeza não se impõe. Ela emana. Em 1999, um homem chamado João, com 42 anos, foi demitido. Casamento falido. 2 filhos que mal olhavam nos olhos dele. Corpo mole, barriga inchada, olheiras fundas. Ele se olhava no espelho e via nada. E o pior não era o que via. Era o que já não sentia mais por dentro. Até que um dia, sentado, no banco de uma praça, um garoto passou por ele e perguntou, você é morador de rua? A pergunta doeu mais do que qualquer tapa. Não era agressiva, era genuína. O garoto só não conseguia imaginar que alguém, vestido daquele jeito, com aquela postura, com aquele olhar, fosse alguém que tivesse lar, identidade, valor. João levantou dali diferente. Voltou para casa com uma decisão simples. Nunca mais vou parecer um homem que desistiu. Nunca mais vou aceitar parecer pequeno. Em 5 anos ele reconstruiu tudo. O físico, a postura, o olhar, a carreira, a autoridade. Hoje, aos 67 anos, João não é só respeitado. Ele é desejado, consultado, imitado. E quando ele entra em um ambiente, ninguém pergunta quem ele é. Porque ele se tornou presença pura. E isso, ninguém mais pode tirar dele. Do primeiro passo consciente no espelho aos detalhes do seu andar, postura é poder. Quando você caminha com o peito erguido, ombros soltos e passo firme, todos olham, sem esforço, sem palavra. É sua presença que fala por você. Você entra antes da sua voz e sai depois que a conversa termina. Se você se curva,
O mundo te curva. Se arrasta, ninguém te presta atenção. Caminhe como quem vai dominar, como quem merece o espaço que ocupa. Feche os ombros. Respire fundo. Olhe à frente. Exercite na frente do espelho. Cada manhã, cada porta que cruza, cada encontro. O corpo é seu uniforme. E o uniforme comunica antes da primeira frase. Até que seu corpo se torne a afirmação de quem você é. Até que os outros sintam sua energia antes de saber seu nome. Porque postura não é sobre vaidade, é sobre domínio. Quem domina o próprio corpo, domina o ambiente. Se você parece pequeno, o mundo te trata como tal. Se você parece grande, o ambiente se curva diante de você. É soberania sem sons. Já reparou que, muitas vezes, antes mesmo do olá, você sabe quem é o líder? Ele não precisa anunciar. A postura dele já grita. O corpo dele comunica. E essa comunicação é 1000 vezes mais poderosa do que qualquer currículo. É ela que decide se as pessoas vão te ouvir ou te interromper. É ela que define se a mulher vai te respeitar ou te ignorar. A aparência também fala. Ela grita, mesmo em tom baixo. Roupas bem cortadas, barba feita, cabelo alinhado, cheiro limpo. Sem ostentação, mas com intenção. Cada escolha visual carrega significado. Relógio simples, camisa ajustada, sapato polido. O cuidado com os detalhes cria autoridade sem arrogância. Tudo soma, tudo comunica. Eu me respeito, respeito você e exijo respeito de volta. Não é vaidade, é disciplina visual. É respeito pessoal espalhado no ambiente, como um escudo contra a irrelevância. E você percebe isso nos olhares. No espaço que se abre ao seu redor sem que você peça, o homem medíocre se veste para passar despercebido. O homem irresistível se veste para ser memorável. Ele não implora. Ele afirma, discretamente, o valor da própria imagem. Ele sabe que a imagem certa abre portas. E que uma imagem fraca fecha oportunidades antes mesmo do primeiro bom dia. E quem vê isso sente. Esse homem sabe o que representa. Ele é o tipo de homem que as pessoas ouvem mesmo quando ele está calado. Porque até o silêncio dele tem presença, tem peso, tem significado. Falar pouco e com impacto é outra arma poderosa. Cada palavra deve ser selecionada como uma flecha certeira, sem explicações desnecessárias, sem justificativas vazias, sem banalidades. O silêncio prolongado é mais forte que a maioria dos discursos, porque o homem que domina o silêncio domina a própria insegurança. E quem domina a insegurança, domina o jogo social. O homem que domina o silêncio, deixa que o silêncio fale por ele, e quando decide falar, cada sílaba pesa, provoca, incita. Ele não precisa enfeitar o que diz. Ele apenas diz. E o mundo ouve. Não porque ele grita, mas porque sua voz carrega convicção. Treine o poder da pausa. Faça perguntas que expõem intenções, não apenas curiosidades. Escute com atenção plena. Diga menos, ouça mais. Deixe o vazio entre palavras trabalhar a seu favor. Porque é no espaço entre as frases que o respeito nasce. É no silêncio bem colocado que a autoridade se impõe. Quem fala sempre não deixa espaço para ser ouvido. Hoje, quem fala com intenção, domina a atenção. A mulher sente isso. Os colegas de trabalho sentem isso. Até os estranhos sentem. Porque há algo no tom da sua voz, no ritmo da sua fala, que revela quem está no controle e quem está perdido dentro de si. O corpo treinado é outra linguagem. Cada treino é declaração silenciosa contra a decadência. É dizer, aqui estou, ainda luto, ainda vivo em força. Cada gota de suor é um protesto contra a fraqueza. Cada repetição é uma prova de que você ainda tem fogo dentro de si. Músculos vêm e vão, mas a disciplina fica. É ela que sustenta uma vida inteira. É ela que faz os olhos das pessoas mudarem quando te veem. Não é sobre estética, é sobre dignidade. Sobre ser alguém que se cuida. Sobre ser alguém que honra a própria vida. O físico é a armadura externa de uma mente forte. A rotina de treinos é bagagem emocional. Cada desafio no físico reverbera na mente.
Cada peso levantado forja a fibra interna. Levanta você. E não importa a idade. Importa a postura diante da vida. Quem preserva o corpo, preserva a presença. Quem treina com intenção, vive com intensidade. Quando você cuida do corpo, você não está apenas treinando músculos. Está treinando sua disciplina, sua paciência, seu foco. E tudo isso se transfere para sua fala, sua postura, suas decisões. O físico é a porta de entrada para o respeito social. E também para o respeito por si mesmo. Então, finalmente, o propósito. O verdadeiro impulso do homem que se torna lenda. É o propósito que dá sentido ao levantar cedo, ao treinar, ao cuidar da imagem, ao controlar cada palavra. Propósito não é rótulo, é chama acesa dentro do peito. Ele não precisa ser falado. Ele é sentido, ele é vivido. Ele é visível até no silêncio. Nasce da dor, do desejo, da missão. Quem tem propósito não se perde no caos. Ele escolhe. Ele dita ritmo. Ele se torna bússola, farol, força motriz. Propósito é o que transforma um homem comum num homem de presença. Ele é o que segura suas costas nos dias ruins. É o que protege sua alma do abandono. Viver sem propósito é viver sem trilha. É andar sem marcar. É existir sem ser. O propósito sustenta o olhar determinado. Ele reverbera nas atitudes. A mulher que enxerga isso, que sente essa vibração, se conecta. O homem com propósito é magnético. A atração dele é natural, invisível, irresistível. O homem que vive com propósito não precisa gritar para ser ouvido. Ele caminha com destino. Ele acorda com meta. Ele dorme com missão. E a vida se curva para quem sabe o que quer. Porque quem vive com direção não se vende barato. E quem não se vende, se valoriza. A grandeza não se resume a metas externas. Ela é construída na alma. Nas escolhas que ninguém vê. Acordar cedo, treinar quando não há vontade, dizer não ao que enfraquece, dizer sim ao que fortalece. Cada dia sim é um tijolo. Cada tijolo constrói lenda. E essa construção nunca para. O tempo passa. O corpo muda. A cultura muda. Mas o homem que cultiva esses hábitos segue relevante. Presente. Inspirador. Inesquecível. Porque ele é a prova viva de que envelhecer não é sinônimo de desaparecer. É sinônimo de refinar. De crescer. De se tornar raro. A pergunta inimiga do óbvio permanece. Como você quer aparecer para quem vier depois de você? Como quer que te lembrem? Como quer que te retratem? Quer ser lembrado como alguém que foi diminuindo com o tempo? Ou como alguém que o tempo transformou em referência? Essa é a questão que cabe dentro do peito. E dentro dela mora sua escolha. Ser uma sombra. Ou ser mito. Porque todo homem está envelhecendo. Mas nem todo homem está crescendo. E a diferença entre um e outro se decide hoje. Envelheça como quiser. Mas que seja com decisão. Envelheça como quiser. Mas que seja com grandeza. E se quer ser uma lenda, comece agora. Porque agora é o único tempo que você tem. E é nele que a sua transformação começa. Inscreva-se no canal. Volte sempre que sentir o peso da mediocridade se aproximar. Volte sempre que esquecer o tipo de homem que você pode se tornar. E volte não por mim, mas por você. Por aquele que você prometeu ser. Lá no fundo da sua consciência. E lembre-se, alguns homens desaparecem. Outros permanecem para sempre. A decisão é sua. Faça o tempo trabalhar a seu favor. E eternize-se.